Graça no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que acontece com todos nós. Quem de nós não passa por aflições? A gente está vivendo um momento político e com certeza alguns políticos não foram escolhidos. E por isso alguns podem ficar aflitos. Mas a aflição é comum a todos os nós seres humanos. Lá em João capítulo 16, 33 diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto nos fala exatamente a respeito do momento em que Jesus está falando com os seus discípulos. E Jesus aqui faz um alerta para eles. Jesus vai falar sobre algo muito difícil. E que aquilo que fosse acontecer com eles, as aflições, não deveria perturbá-los ou ficarem chateados com Cristo ou com Deus por causa das aflições. Por isso Jesus começa nesses termos: Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos paz. E que coisas são essas que Jesus disse? Ele falou várias coisas, mas algumas dessas coisas levam à aflição. Por isso que ele disse, no mundo passais por aflições. É como se Jesus pudesse dizer aos discípulos: olha, as aflições não são provocadas por Deus. As aflições são comuns a todos os seres humanos. Por isso ele usou a expressão no mundo passais por aflições. Desde o momento que adentramos este mundo, nós passamos por aflições. Seja você uma pessoa que tem Deus ou uma pessoa que não tem Deus, também passará por aflições. Não tem como ficar livres das aflições. As aflições foram provocadas por causa do pecado que adentrou esse mundo. E com o pecado que adentrou esse mundo, entrou todos esses malefícios que nós vemos nos dias de hoje. E Jesus tem uma palavra para dizer, para que a gente tenha paz. Além de nós sabermos que é comum as aflições, ele também diz uma coisa muito importante: tem de bom ânimo. Uma das coisas que vai possibilitar você passar pelas aflições e você vencer as aflições ou conseguir conviver com alguma coisa difícil é você ter bom ânimo. O ânimo, eu sempre digo que é o motor da nossa vida. Quando você não tem ânimo, você perde toda a vontade de fazer as coisas. Alguns perdem até a vontade de viver. Alguns perdem a vontade de continuar casado. Alguns perdem a vontade de trabalhar ou de fazer alguma coisa que antes estava fazendo. Portanto, o ânimo ele é essencial na nossa vida. O ânimo é que vai nos ajudar a vencer esses momentos tão difíceis. Agora, é interessante como Jesus colocou, ele diz: tende bom ânimo. É interessante ele usar essa expressão bom ânimo. Bom. A gente sabe, e a Bíblia diz que todas as coisas boas procedem de Deus. O ânimo, ele é uma dádiva de Deus a nós, para nos ajudar. E esse bom ânimo é exatamente uma operação de Deus nesses momentos delicados da nossa existência. Esse versículo para mim ficou muito patente na minha vida quando a minha mãe morreu. Foi momentos delicados que eu passei, mas esse mesmo versículo eu pedi aos meus irmãos que ficasse na lápide da minha mãe. E lá foi colocado. Por quê? Porque aquilo foi a minha experiência daquele momento. Eu estava passando pela aflição da morte da minha mãe, mas ao mesmo tempo Deus nos deu ânimo. Deus deu ânimo ao meu coração. E um ânimo muito especial.
Porque diante da morte de alguém tão querido das nossas vidas, às vezes nós podemos decair muito. Eu também, como psicólogo, já vi muitas pessoas que se debilitaram com a morte de um ente querido. E, portanto, o ânimo é que vai nos ajudar nesses momentos. E é nesse sentido que Jesus fala, tem de bom ânimo. Ou seja, pegue aquilo que existe de especial na sua vida para te ajudar nas tribulações, que é o bom ânimo, e mantenha-se assim. Não se deixe abalar com as situações. Não se deixe abalar com nada que sucede nesse mundo. Aquilo que você tanto almejava, tanto queria e de repente parece que ficou ofuscado. Não se deixe abalar com isso. Por isso, o bom ânimo é que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar a passar por esse momento tão delicado, tão difícil, a passar por essa tempestade da nossa vida. Mas Jesus coloca uma outra palavra para que a gente tenha paz. Ele diz, eu venci. Interessante isso. Jesus falar, eu venci. É que ele estava falando também que ele seria atribulado e que estava passando por tribulações de perseguições dos judeus, as quais culminariam em levá-lo à morte. Mas mesmo a morte para ele não significava o final. Por isso que ele diz, eu venci. Aqui antes da morte, ele já está dizendo que havia e que haveria de vencer a própria morte. E a Bíblia nos fala exatamente isso, que a morte foi vencida por Cristo. Alguns talvez até pensassem, poxa, como ele venceu se ele morreu? Existe um grande mistério nessa vitória de Cristo na morte. E o mistério é que a morte era a nossa morte por causa do pecado. E a nossa morte por causa do pecado não tinha poder de retê-lo na morte. Porque ele é Deus. E como Deus, ele venceria a própria morte. E assim, aquele que parecia ter sido derrotado, na realidade, teve que saborear a morte para vencê-la. Muitas vezes nós saboreamos, né, as dificuldades, saboreamos as coisas não tão boas para nós. Mas é saboreando essas coisas que aprendemos. É saboreando que podemos vencer algo. E isso é verdade. Quando Jesus disse, eu venci, ele está querendo dizer uma outra coisa para nós. Ele está querendo dizer, eu venci e posso te ajudar. É por isso que nós devemos ter paz em Deus. Porque o Deus que passou as coisas aqui na terra como um ser humano e as venceu, é Ele que garante junto a nós que pode nos ajudar a ter vitórias. Por isso, diante da tribulação, não deixe o seu coração se abater. Tenha paz com Deus, e principalmente com Deus, porque Deus é que dá o bom ânimo e Deus é que vai te ajudar a vencer as tribulações. Por isso, tenha paz com Deus. Não diga, meu Deus, por que o Senhor deixou isso? Essas coisas são comuns a todos os seres humanos, como Jesus disse, no mundo passais por aflições. Mas lembre-se de uma coisa, aquilo que o Salmo 9:9 diz, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Ele é alto refúgio, ou seja, é um refúgio muito grande para aqueles que estão passando pela tribulação. Por quê? Porque ele vai te dar o bom ânimo para você vencer e ele vai garantir a sua vitória através da vitória dele no Calvário. Ele é o Cristo vencedor e ele quer te ajudar. Deus o abençoe. Seja firme, seja forte, tenha bom ânimo e especialmente saiba que Jesus venceu para te ajudar a vencer. Por isso, tenha paz com Deus. Deus o abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.